que você vê também a não participação de Nunes nesse primeiro debate? Fabíola, se todos os veículos de comunicação transformarem debates frustrados pela ausência do Ricardo Nunes em sabatinas do Guilherme Boulos, a hipótese de o prefeito ter um prejuízo eleitoral não é negligenciável, né? Uma parte do eleitorado pode se incomodar com essa tarja de fujão que vai ser grudada na testa do prefeito, se ele mantiver essa sua intenção de faltar a sucessivos debates, né? Isso nunca convém a um candidato. Hoje, o prefeito está muito confortável nas pesquisas, né? É, saiu uma já, vão sair as outras, mas pela lógica, alguém que teve um resultado muito apertado no primeiro turno vai ao segundo com uma perspectiva de incorporar todo o eleitorado, ou a maior parte do eleitorado do terceiro colocado, que é o Pablo Marçal, que é um eleitorado de viés mais conservador. Então, ele chega ao segundo turno mais confortável, mas não pode. Um candidato numa eleição não deve abusar da sorte, né? Não deve desafiar a sorte, né? E essa falta aos debates pode trazer algum prejuízo. E em relação ao discurso do Guilherme Boulos, o fato dele incorporar, ainda que conceitualmente, teses defendidas pelo Pablo Marçal, mostra o tamanho do desafio dele. Assim como o prefeito foi ao segundo turno, chega ao segundo turno em posição mais confortável, o Boulos chega como um alpinista que está no pé do Everest e precisa chegar ao topo. É muito difícil de ser suplantado o desafio que a conjuntura impõe ao Guilherme Boulos. Então, não resta a ele, senão, acenar para o eleitorado, uma vez que uma composição com o Pablo Marçal seria inaceitável, né, do ponto de vista político, o aceno para os conceitos que o candidato defendeu durante a campanha, aqueles que sejam aceitáveis, né? Isso daqui pode parecer oportunismo, pode ser aceito como razoável por um pedaço do eleitorado. O fato é que não há outra coisa que o Boulos possa fazer senão tentar atrair esse eleitorado de alguma maneira, né? E em relação ao empreendedorismo, que é o calcanhar de vidro da esquerda brasileira, a esquerda brasileira não consegue falar para esse brasileiro que está ralando, sem carteira assinada, tentando construir uma alternativa para encher a geladeira, né? E se considera empreendedor. Na verdade, é um deserdado do mercado de trabalho que está se virando ali como pode, né? E é muito mais confortável você se auto-atribuir o título de empreendedor do que de deserdado do mercado, né? Então, esse brasileiro precisa ser inserido de alguma maneira. A esquerda não consegue inseri-lo nem no seu discurso. O Boulos está fazendo um esforço. E, neste caso, ele incorpora não propostas do Marçal, mas da Tabata Amaral. Falou para nós na entrevista ontem que vai aproveitar propostas da Tabata. Em relação às escolas, é meio lunática a ideia do Marçal de transformar escolas em centros olímpicos, de formação de atletas, né? Não é assim que os atletas são formados, né? Sabemos todos, né? É preciso muito investimento, muito dinheiro que só vem com patrocínio. Até há empresas estatais que fazem isso, mas é uma ilusão imaginar que as escolas que não conseguem formar nem fornecer ao estudante nem o básico, né? Que é uma formação o exame PISA, o exame internacional, mostra que o aluno brasileiro chega ao final do ensino médio sem conseguir fazer contas rudimentares de matemática e sem conseguir interpretar textos básicos, né? Não consegue nem entender o que lê, né? Então, num ambiente assim, você imaginar que as escolas serão transformadas em centros olímpicos, parece uma ilusão. Agora, ele fala ali, vamos incorporar esse conceito de levar esporte às escolas que nós pretendemos que sejam de tempo integral. Então, eu diria a você, Fabílio, que não há outra alternativa. Ele tem mesmo que fazer esses acenos ao eleitorado mais conservador e se esforçar para que o aceno dele não seja visto como oportunismo.
Bom, quem está chegando por aqui para nos ajudar nessa reflexão é o grande professor, queridíssimo Fernando Abrúcio, cientista político, professor de administração pública. Ai, que saudade que eu tava do nosso professor. Bom dia, Abrúcio. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Raquel. Bom dia, Josias. Bom dia, Fabiola me professor. mima muito, viu? Isso é terrível. Não, o pior hoje, eu te mandando mensagem pro WhatsApp, eu tava ainda com aquele teu número dos Estados Unidos quando você tava fazendo um curso lá, e fiquei toda tristinha que você não me respondia. Aí a Natália falou, não, ele tá respondendo aqui, ele vem com a gente. Adoro. Professor, o Nunes, ele é fujão, mas ele tá certo de fugir? Quer dizer, é melhor pra estratégia dele, é melhor que ele seja um fujão mesmo nesses debates, hein, professor? Olha, é ruim para a democracia, em primeiro lugar. A democracia se nutre dos debates. Como foi ruim também quando o Boulos e Ricardo Nunes fugiram de um debate porque ficaram com medo do Pablo Marçal. Depois descobriram que não havia outro jeito. Ele era candidato, era preciso ser enfrentado e ponto final. Então, acho, Fabiola, que primeiro é ruim para a democracia. Segundo, o Ricardo Nunes está jogando pelo empate. Se hoje fosse a eleição, ele teria uma vantagem de algo em torno de 10 pontos percentuais no segundo turno. Ele é, por hora, o favorito. Mas eu concordo com o Josias que se ele deixar de ir aos debates, essa diferença vai diminuir. Agora a pergunta é por que ele não vai aos debates? Porque ele foi muito mal nos debates. Vocês viram, vocês acompanharam. Aliás, o que não faltou no primeiro turno foi debate. E nos debates ele foi muito mal. Ele foi pior que a Tabata, foi pior que o Boulos, foi pior que o Pablo Marçal. Ele foi, nos últimos dois debates, ele foi encurralado pela Tabata, pelo Pablo Marçal e pelo Boulos. Então há um medo na equipe que está ao redor dele ir novamente muito mal no debate. Então acho que esse medo está levando a essa opção, digamos, de empate, digamos assim, de perder um pouquinho de votos, mas em vez de ter 10 pontos de diferença, ter 6, 5 pontos de diferença, no final ele é eleito prefeito. Agora, isso não é bom para o eleitor paulistano, né? Porque ele vai ser chamado um dia para responder a uma pergunta da Raquel depois de uma matéria, vai ser ao responder o SPTV. A vida de ser prefeito é responder ao povo de São Paulo. É bom lembrar, ele era vice do Bruno e pôde ficar um bom tempo desconhecido, escondido na prefeitura do centro de São Paulo. Quando ele virou candidato, ele começou a aparecer, se mostrar. Nos próximos 4 anos, se o Nunes for reeleito, e ele é o favorito, ele vai ter que aparecer muito. Não tem mais como se esconder, né? Muitos eleitores não sabiam o nome dele há uma semana da eleição, votando nele. Então, eu acho que dessa vez não dá mais para fazer isso. Então, eu acho que seria melhor para o eleitor paulistano que ele fosse ao debate. Mas o cálculo dele é o cálculo pelo empate. Não tenho a menor dúvida disso, de ganhar a eleição, talvez com menos diferença, mas de uma forma mais segura, porque ele teme que no debate tem um desempenho muito fraco e isso piore ainda mais a situação dele. E a gente vê que nesse segundo turno prevalece muito essas técnicas, né? E os métodos aí, a estratégia de campanha e tudo mais. Bom, ô Raquel, a gente vê o Boulos fazendo sinalizações aos eleitores de Pablo Marçal. Poxa, foram mais de 1.700.000 votos. Estamos falando de 28% do eleitorado. Tem uma fatia imensa aí. Pablo Marçal levantando a bola numa briga aí com a galera do Nunes, né? Falando, pedindo que eles peçam desculpas para ele, o que não vai acontecer. E aí Boulos tem aí essa portinha entreaberta para ele tentar conversar com esses eleitores de Pablo Marçal. Hoje, durante a entrevista, além dessa proposta aí que o Josias já comentou das escolas, ele faz uma outra sinalização que é bem interessante, que é em relação ao Uber. Disse ele, eu vou liberar o Uber do rodízio de São Paulo. Porque ele perde um dia da semana não podendo usar o seu instrumento de trabalho, que é o carro. Isso faz falta no final do mês. Ele faz essa sinalização, de certa maneira, a um grupo aí que é visto como majoritário nos votos de Marçal. Você acha que essa sinalização pode trazer resultado para o Boulos? Ou, Raquel, isso pode levar votos para ele de Marçal para Boulos? Fabiola, eu vou te trazer o que eu tenho de apuração e depois te faço uma análise.
Na campanha do Boulos, estava conversando com os assessores dele aqui agora, esse aceno que ele quer fazer é ao eleitor de Marçal que votou por Marçal com o propósito de mudança para a cidade, né? De que não quer mais o prefeito, de não quer mais o sistema. O Boulos, inclusive, fala isso na entrevista para a CBN, que ele acredita que tem uma parcela dos eleitores de Pablo Marçal, particularmente entre os jovens, que fez um voto de protesto, né? Que não gosta do Ricardo Nunes, que não gosta dos partidos que estão no entorno dele, que quer uma mudança para a cidade, né? E que seria particularmente ali o eleitor jovem. Então, para isso, ele está adotando propostas mais voltadas para esse eleitor. Tem propostas da Tabata Amaral, que ele está adotando, inclusive aquela proposta que ele me disseram que ele está avaliando do intercâmbio fora do país, e ele agora está acenando diretamente para os eleitores do Pablo Marçal com essa história das escolas olímpicas. Eu duvido ali de alguma aliança formal entre os dois, porque, enfim, né, tem um laudo falso contra o Boulos feito pelo Pablo Marçal, também muito complicado para o Pablo Marçal apoiar o Guilherme Boulos, mas tem essa campanha nas redes aí que o Pablo Marçal deixou correr, só de raiva eu vou de Boulos, porque o Ricardo Nunes abriu um flanco ao rejeitar o apoio do Marçal. A gente viu que nos bastidores estava correndo uma negociação que foi fracassada. Eu trouxe ontem no UOL todos os bastidores dessa negociação que estava sendo feita ali por baixo do pano, sem, né, bem na surdina, mas enfim, fracassou, estourou por conta da agressividade do Marçal, das coisas que não funcionaram, isso abriu um flanco e o Boulos está tentando se aproveitar. Do lado da campanha do Nunes, o que eles estão avaliando é o seguinte: não dá para fazer tanto debate, o prefeito vai estar muito exposto. Esse debate da CBN, eles acham que o público da CBN, quem escuta a CBN, vai ser atendido pelo debate da Globo, porque a Globo a CBN, como eles são todo mundo do mesmo grupo, retransmite o debate da Globo. Então, o debate da CBN em si não chega a ser um grande problema. E que essa coisa do microfone vazio, fujão, ou é isso, ou é ficar exposto ali ao conflito com Boulos durante 12 debates, e o prefeito está na frente, então ele teria mais a perder. Isso é informação, é o que as duas campanhas estão pensando. Dito isso, eu acho que a tarefa do Boulos, ela não é fácil, não. Porque o eleitor do Marçal, na sua grande maioria, ele é um eleitor muito convicto do voto contra a esquerda. Então, tem uma parcela ali desse eleitor que é muito difícil de convencer, né? Ele votou contra o sistema, sim, mas ele votou também nessa coisa mais histriônica, nessa coisa bolsonarista, é o eleitor do faz o M. Então, assim, é um eleitor difícil de puxar. Onde eu acho que o Boulos tem mais chance de virar voto do prefeito é na periferia. E aí vai contar muito a ajuda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque tem um voto de periferia que ele foi do prefeito por conta das entregas. Quando eu estava conversando com o pessoal do Nunes, tem zonas eleitorais que o prefeito entregou uma UBS ali e virou um monte de voto para ele. Entregou uma obra de asfalto, virou um monte de voto para ele. Entregou uma creche, virou um monte de voto para ele. É esse uso da máquina, esse uso da entrega. E o Lula tem força nessas periferias, né? Então, assim, se o Lula fizer as caminhadas com o Boulos na periferia, conseguir convencer essas pessoas de que o governo federal vai estar ali do lado do Boulos e a vida delas vai melhorar mais do que com o Nunes, principalmente as mulheres, o eleitorado feminino, né? Talvez ele tenha uma chance de contornar esse muro. Raquel, tenho a sensação de que essa estratégia de ficar acenando para o eleitor do Marçal, ela é meio equivocada. O Boulos devia estar procurando virar eleitor do próprio Nunes na periferia, que é um eleitor que já foi do Lula. Estou achando curioso, Mas assim, a minha porque às impressão vezes é de que ele vai fazer isso também, né, Raquel? Sim, ele vai. Deve estar combinando tudo, né? Não, o que eu achei interessante é porque assim, o eleitor do Pablo Marçal, eu queria ouvir o Abrúcio também sobre isso.